é bom você ter a aula gravada, porque você pode revisar, você pode ver, a professora disse isso, eu já tinha esquecido, e aí ajuda vocês, certo? Beleza? Então, podemos continuar, né? A aula está sendo gravada, já passei aqui alguns informes. Na outra aula, tá? Que a gente vai ter uma pausa, né? Vocês vão ter aula de português de 9h30, e aí eu retomo com vocês no segundo horário. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, gente, que tem gente que está assistindo a primeira aula e não está assistindo a segunda. Aí tá levando falta na segunda. A frequência que eu faço no final das aulas é referente a cada aula. Certo, meu amor. Tá bom, Lu. Tá joia, meu bem. Beleza? Tentar atualizar, então, essa semana, tá? Então, vai ter lá, no grupo já tem a atividade em formato formulário com 3 questõezinhas de marcar X. E aí você tem até a semana toda para me entregar, tá, gente? Faça, por favor. Não deixe acumular, gente. Eu sempre repito isso, chega a ser até chata, né? De falar a mesma coisa sempre. Mas é pensando em vocês. Não deixe virar uma bola de neve, não. Pelo amor de Deus, que eu já fico agoniada. Então, atualize. Se tiver qualquer problema, comunica para mim que a gente tenta dar um jeito. Mas fala. Certo? Então, a gente bateu aqui um papozinho das notas, das atividades. Vou começar o conteúdo agora da semana 6. E na próxima aula, tá? Tem frequência também, referente à segunda aula. Tem gente que está levando presente na primeira e levando falta na segunda. Cuidado, eu estou fazendo um relatório com essas frequências, com essas faltas, minha gente, muito cuidado com isso, tá? Não pode assistir aula, porque a gente sabe que tem problema, né? A internet, algo do tipo, justifica, gente, justifica, por favor, não custa nada, tá certo? Aí, ela é antes, ok. Aí, essa parte, Renan e outra pessoa, a Jéssica, que falou, é bom vocês estarem conversando com o Diene a respeito disso, com a própria professora, enfim, para que vocês possam aí resolver isso da melhor maneira possível, tá bom, gente? Professora, a Oi, gente meu já amor. falou, teve pais que já falou, mas ninguém escuta a gente. Ah, não, ela é professora de 5 matérias, certo, é de 5 matérias, mas a gente tem as outras matérias para fazer. Não, eu entendo, gente, eu entendo. É Aí porque, a gente infelizmente, eu só posso resolver da minha. precisa, Da a minha. gente conversou, mas não resolve nada. Aí Mas insistam, tá? Débora Insistam. Pereira deu uma ideia para fazer, como se ela mandou a atividade. Lúcia disse que vai falar com ela novamente. Mas ela faz 2 semanas assim, depois não faz mais. Daqui a pouco vai para noite, que eu não tô aguentando mais, não. Tá certo, meus amores, desculpa eu não poder ajudar nesse sentido. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que insistam, né, através de diálogo, para a gente poder resolver. E que eu só posso resolver, infelizmente, no que diz respeito à minha disciplina. Então, se vocês tiverem qualquer problema, assim, é sério, vocês podem chegar para mim e dizer, ó, professora, a senhora tá assim, assim, assado, olha, a senhora tá, enfim, fale para mim, por favor, tá? Porque aí não tem como a gente ser adivinho, e eu gosto desse papo reto, dessa transparência, eu só quero dizer transferência, não é Pix, não. Tá, gente? Não digam mesmo, dê um feedback das aulas, professor, assim, assim, assado, diga, não tenham vergonha nem receio, não, gente, pelo amor de Deus, você sabe que comigo, eu tô aberta aqui, se eu errei em alguma coisa, galera, peço desculpa, errei, vou tentar melhorar, enfim, tá bom? Eu quero que vocês tenham o melhor ensino possível e impossível também. Então, vamos lá, para o nosso conteúdo, atividade, formato formulário no grupo e compartilhando a tela agora aqui. Se alguém quiser falar qualquer coisa, tá aberto. Ligue aí o microfone ou escreva aqui no chat como vocês acham melhor, tá? Eu acho muito importante passar esses avisos para vocês antes, para que todo mundo esteja ciente, né? Ah, eu tô assim, assim, assado na professora, eu tenho que, né, eu tenho que atualizar tal coisa, porque às vezes, como vocês têm, às vezes, outras disciplinas, pode passar batido, né, alguma coisa. Então, eu gosto de sempre deixar você ciente, ó, tem isso. Vamos lá, então deixa eu compartilhar aqui a tela, só um momentinho, ok? Vamos lá, vamos lá. Atividade 6. Prontinho. Vai demorar um pouquinho a aparecer para vocês, mas vai aparecer, tá? Beleza.
Depois vocês me avisem se por acaso não estiverem visualizando, tá? Tô bebendo uma aguinha aqui, porque a gente tem que se hidratar, né, gente? Falam muito, então tem que ter uma água do lado aqui. Ó, conteúdo da semana 6, certo? Se der, a gente vai até ver um videozinho a respeito desse conteúdo, tá? Mas antes eu gosto logo de... Deixa eu ver aqui, ó, já é 9 horas, eu tenho aí 30 minutos, então... Eu vou só fechar a porta aqui do quarto, porque tá tendo barulho, tá? Eu já venho, só um momentinho. Prontinho. Então, esse aqui é o conteúdo da semana 6 para vocês, tá? Eu vou até colocar o PDF também, tá? Então, quem quiser, eu vou colocar o PDF lá no grupo. Aí não precisa fazer a atividade do PDF, faz no formulário, tá, gente? Só se você preferir mesmo. Ah, eu prefiro fazer no PDF, faça. Contanto que você faça a atividade. Então, aqui eu vou colocar no grupo, porque aqui também tem a explicação do conteúdo. Eu gosto de colocar a explicação também, sempre. Vai ter a atividade e vai ter a explicação, tá? Então, representação decimal das frações. Então, a gente vai trabalhar com as representações, tanto decimais quanto a fracionária, tá? Eu trouxe aqui para a gente a decimal. Então, deixa eu pegar aqui o marcador de texto. Então, olha só. Tomemos um número decimal racional, tá, gente? Aqui é uma forma fracionária, P dividido por Q, isso aqui é uma fração. Como eu quero generalizar, pode ser qualquer número, tá? Então, eu estou usando letras aqui para generalizar. Lembrando que, para que exista fração, existe uma condição. O denominador, que é o cara de baixo, ele não pode ser igual a zero. Então, para que exista a fração, o cara de baixo ele não pode ser igual a zero. Por quê? Repetindo, tá? Aulas passadas aí, revisão das aulas passadas. Porque não existe divisão por zero, tá bom? Então, para escrevê-lo na forma decimal, ó, então se você tem uma fração e quer representar essa fração na forma decimal, basta você efetuar a divisão. Vou marcar aqui, tá? Do numerador pelo denominador. Nessa divisão, pode ocorrer dois casos, tá? Então, temos aqui o primeiro caso, depois a gente vai analisar o segundo caso. Vamos aqui fazer essa divisão, gente. Vocês vão ter aqui o exemplo, são dois exemplos aqui, né? 2 dividido por 5. Observe que essa barrinha que eu coloquei, gente, isso aqui é um traço de fração, tá bom? Isso aqui é uma outra forma de representar a fração. E para quem não lembra, ou para quem já esqueceu, ou realmente não sabe, toda a fração ela representa uma divisão, certo? Onde a gente divide o cara de cima, que é o numerador, pelo cara de baixo. Então, vamos fazer essa continha aqui, revisando até matemática básica com vocês, né? Porque se vocês não souberem dividir, vocês vão ter dificuldade aqui na hora de fazer esse cálculo, na hora de fazer a representação decimal das frações, tá? Então, tem que saber dividir. Dica para divisão, tabuada do lado. Então, quem não tem a tabuada, faça no seu caderno, tá? Então, tem uma tabuada sempre próximo de vocês na hora da divisão. Então, eu vou fazer essa continha aqui, tá? Já tem aqui o resultado, ó, mas eu quero fazer o passo a passo juntamente com vocês para que vocês vejam como a gente faz as divisões, tá? Então, deixa eu pegar aqui a canetinha, né? E eu vou tentar fazer essa divisão aqui com vocês. Então, vamos lá. Ó, são 2 dividido por 5. 2, né? Aí a gente faz o tracinho aí, tá? Vocês fazem aí um caderno de vocês e colocam o 5. Beleza. Olha só, a primeira pergunta, gente, que a gente tem que fazer quando a gente está dividindo é se o dividendo, que no caso é representado pelo algarismo 2 aqui, ele pode ser dividido por 5, né? Imagina que você tem 2 balas para dividir entre 5 pessoas. Obviamente não dá, né, gente? Vai ficar alguém aí sem ganhar
bala. Então, para que haja a divisão, para que seja possível a divisão, esse número aqui que a gente chama de dividendo, que fica do outro lado, não é isso? Que fica do outro lado aqui, do seu lado esquerdo, ele tem que ser ou igual ao divisor, ou seja, ou igual a 5, né? 5 igual a 5, porque 5 dividido por 5 dá 1, então é possível, sim, fazer a divisão, ou maior do que 5, tá? Sempre tem que seguir essa regra, tá? Respondido essa questão, aí fica mais fácil, ó. Então, 2 é menor, não pode, aí como é que a gente faz nesse caso? Aí eu vou mudar aqui a cor da minha canetinha, tá? Aí, nesse caso, a gente é obrigado a... Observe que não tem nenhum algarismo aqui do lado do número 2, para que possa auxiliá-lo, não tem. Então, eu sou obrigada a colocar um 0, aqui no quociente, tá? Um 0, no quociente, e um 0 aqui do lado do dividendo, para que possa auxiliar esse número e agora ser possível, tornar possível a divisão. Agora, 20 é maior do que 5, eu posso dividir, e na tabuada do 5, eu sei que 5 vezes 4, que é importante a gente ter a tabuada aí do lado, 5 vezes 4, dá exatamente o 20 que eu estou querendo dividir. Como dá exatamente o 20, a gente sabe que quando dá exato, o resto é zero, né? Então, tá aí a representação decimal da fração 2/5. Então, recapitulando aí, porque na atividade que eu passei para vocês dessa semana, tem alguns números para vocês fazerem a representação. Então, vocês têm que saber que para representar qualquer fração na sua forma decimal, o que é forma decimal? Tem alguém entrando, deixa eu ver aqui, pessoal. Camila. Vamos para fazer. Fala. Gente, eu não estou entendendo. Ah, sim, desculpa. É outra coisa. Desculpa, gente. Eu tava olhando aqui o chat. Bom dia, Camila. Camilinha, vamos lá, então. Tá? Vamos voltar aqui para a atividade, para o conteúdo dessa semana, que eu estou explicando aqui para vocês. Eu tava lendo o chat, tá, gente? Aí, vamos lá, então. Olha só. Estou tentando usar minha caneta aqui que eu inventei, para ver se facilita a minha vida aqui. Uma canetinha aqui, mouse. Então, olha só. Por que se chama decimal? Ó, decimal, em outras palavras, tá? Sem falar de termos técnicos, em outras palavras, são os números que têm vírgulas, certo, gente? Os números decimais são aqueles que têm vírgula, ok? Ó, 0,4, ok? Decimal, porque aqui a base vai ser 10, decimal, 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10, tá certo? Professora, se 0,4 é 4 sobre 10, como é que chega a 2/5? Aí tem que lembrar de simplificar, né? Então, 0,4 é a representação na forma decimal dessa fração aqui. Agora, se eu fosse fazer o contrário, tá, gente? Não é o caso aqui, mas eu gosto de fazer a prova real para que vocês vejam. Então, se você tem a representação decimal, 0,4, e quer agora chegar na fração, 0,4 não é a mesma coisa que 4 sobre 10? É o próprio número, ó, 4, aí passa a barrinha aqui da fração, sempre, né? Então, do decimal para a fração, tem que ter o traço da fração. Aí escreve o número sem a vírgula, sem o zero, escreve só o 4 no numerador, e aqui embaixo vai ficar a quantidade, ó, de 10, de zeros, que tem aqui nesse número. Observe que após a vírgula, você só tem aqui após a vírgula, deixa eu mudar a canetinha. Após a vírgula aqui, você tem apenas um algarismo. Então, se após a vírgula você tem apenas um algarismo, aqui no seu denominador vai ficar 10
Eita, professora, então a senhora errou. Não é 2/5, é 4/10. Mas não esqueçam que na matemática a gente tem que simplificar as coisas quando derem para simplificar. 4/10 são números pares. Eu posso aqui dividir ambos, tanto em cima quanto embaixo, pelo mesmo algarismo, né? Eu posso dividir isso aqui por 2, não é isso? Então, dividindo aqui, ó, por 2 em cima e por 2 embaixo, a gente tem o que aqui? Que 4 dividido por 2 é o próprio 2, não é? Opa! Eu me empolguei aqui na hora de escrever o 2, tá, gente? Deixa eu apagar. Na verdade, não preciso nem apagar. Essa canetinha aqui é boa. Eu ainda tô me adaptando a ela, mas aqui, com esse botãozinho, eu já apago. Isso. Então, deixa eu pegar aqui 2, tentar escrever o 2 aqui. Beleza. É 2, tá, meus amores? E 10 dividido por 2, a gente sabe que a metade é 5. Então, tá aí, gente, ó, a fração anterior. Então, tem duas formas de a gente representar um número racional, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Forma decimal é só dividir a fração, o numerador pelo denominador, divide e você vai achar, então, a sua representação decimal. Então, 2/5. Na representação decimal, nós temos aí, então, 0,4. Alguma dúvida até o momento? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá, gente? Eu vou pegar, então, a letra B. Eu gosto de fazer com vocês o cálculozinho devagarzinho. Estou acompanhando aqui a hora. Para que vocês aprendam como é que faz a divisão, o porquê das coisas, o porquê da vírgula, o porquê do zero. Eu gosto de mostrar ao meu aluno tudo que eu puder explicar para ele, certo? Então, eu gosto de explicar, eu sou bem detalhista, eu gosto de passo a passo, né? Não adianta eu chegar para vocês e dizer, 2/5 dá 0,4, gente. E eu não me preocupar se vocês realmente sabem fazer esse processo, se vocês realmente sabem fazer essa conta. Porque se vocês não sabem, vocês vão ter dificuldade, certo? Então, vou apagar aqui. Na verdade, não vou apagar aqui, não, né? Vou pegar um espaço aqui para fazer 35 dividido por 4. Deixa eu ver se eu tenho um espaçozinho aqui em algum lugar. Aqui. Vou fazer aqui, tá? Ó, tá vendo que tem atividade proposta? Essa atividade proposta que tá aqui no meu PDF, eu faço em PDF também, tá? E do PDF eu só faço copiar e colar no Google Formulário, tá bom? Então, a atividade que tá aqui é a mesma que tá no formulário, a mesma. Então, vocês aí têm duas opções para fazer a atividade. Ou faz no PDF, que é no caderno e manda foto, ou faz um formuláriozinho, que respondido lá, já fica gravado para mim, fica no meu drive, na minha nuvem, quando eu clico nele, já aparece, fulano respondeu, já aparece a correção, aparece tudo, certo? Eu gosto que vocês façam, de preferência, pelo formulário, porque depois que vocês fazem o formulário, vocês já sabem onde vocês acertaram, onde vocês erraram, então ele já dá a correção. Eu configuro ele para dar a correção automática depois que vocês enviam, tá bom? Então vocês já sabem o que está errado, o que está certo. E eu não sei se eu coloquei nesse formulário, mas às vezes eu coloco uns videozinhos no formulário. Eu não me lembro se nesse eu coloquei. Mas beleza, vamos voltar aqui. Então, qual o número mesmo que eu estava tentando dividir? Vamos voltar aqui. É 35 dividido por 4. Então, vamos pegar aqui minha canetinha, pegar essa aqui. Deixa eu ver. Essa. Então, 35. Aí vocês tentam fazer aí no caderno de vocês, tá, gente? Ó. 35 dividido por 4. Até aqui tudo bem. Ó, outra dica importante. Eu disse para vocês que para dividir precisa da tabuada, não é isso?
Então, qual tabuada eu vou precisar aqui? A tabuada que vocês vão utilizar sempre vai ser a tabuada do divisor. Então, se o divisor aqui é 4, eu vou precisar da tabuada do 4, certo? E na tabuada do 4, o número que mais se aproxima do 35, porque eu não tenho nenhum número na tabuada do 4, que multiplicado por ele dê exatamente 35, mas dá próximo a ele, certo? Próximo. O 4 vezes 8 dá 32. O 4 vezes 9 dá 36. Então, 36 passou de 35, já não serve. Então, eu vou pegar o 4 vezes 8 mesmo. Então, 4 vezes 8, tá? 4 vezes 8, que dá 32. Aí, o resultado da multiplicação, ó, debaixo do 4, vai ficar só os números que multiplicam. E aqui, debaixo de dividendo, que é o 35, você vai colocar o resultado da multiplicação. Opa! Então, o resultado da multiplicação aqui, de 4 vezes 8 é 32. Aí a gente tem que fazer uma continha de menos para descobrir quanto é que falta para chegar em 35, né? A gente sabe que 35 menos 32 ou 32 para chegar em 35, faltam quanto, né? O 5 tira 2, como vocês preferirem, gente. 3, né? 3, opa! E aí, 0 aqui, não é isso? A professora tá diferente demais. Lá na sua resposta não tá assim. É porque lá eu continuei a divisão. Eu continuei a divisão, certo? Vamos continuar a divisão aqui? Então, vamos continuar. Observe que não tem mais nenhum número para baixar. Não tem mais nenhum número para baixar. Mas eu posso... Deixa eu tentar mudar a cor aqui para diferenciar, pessoal. Beleza. Eu posso colocar uma vírgula no quociente, certo? E acrescentar um 0 do lado do 3, para que eu possa continuar a divisão. E aí, agora, qual é o número que mais se aproxima de 30 na tabuada do 4? Vai ser o 4 vezes quanto? 4 vezes 7. Por quê? 4 vezes 7 dá 28. Se você pegar o 4 vezes 8, dá 32, né? Passa. Então, o 4 vezes 7 que dá 28. Aí, o resultado, gente, da continha, traz para cá, ó, 28. Esse aqui é um 28, tá? Não apareceu não, mas deixa eu ajeitar. Oh, meu Deus, vamos ajeitar aqui. Eu tenho que treinar esse escrita, Senhor. Pronto. E aí, 28. Aí a gente faz a continha, né, de menos para saber o resto. A gente sabe que 30 menos 28, o resto é 2. E aí, olha que beleza, gente. Eu posso continuar a divisão, tá? Professora, e quando é que eu vou parar a divisão? Ó, você pode parar quando você tiver um número assim com vírgula, que é o caso aqui, né? Se você conseguir 2 números após a vírgula, já tá de bom tamanho, não precisa continuar mais do que isso, tá? Ou em outros casos, apenas um já resolve. E aqui, ó, aqui eu vou continuar porque vocês vão ver que dá uma continha bem redondinha, olha só. Posso continuar a divisão aqui acrescentando o 0 do lado do 2. Deixa eu mudar aqui a minha cor. Não preciso colocar mais vírgula no quociente, porque já tem. Então, não preciso colocar mais. E aí, ó, 20 dividido por 4 dá uma continha bem redondinha, dá uma divisão aí exata, né, ó. 4 vezes 5 vai dar exatamente 20. Se dá exatamente, então o resto é 0. Então, daí surgiu, então, a resposta, né, da divisão aí, ó, da fração que eu coloquei aqui em cima, ó. 35 dividido por 4, a sua representação decimal é 8,75, ok? Dúvidas até o momento, galera? Podem falar, tá certo? Fiquem à vontade. Então, temos aí a explicação e o exemplo para vocês, ok?
Então, quando isso ocorre, os decimais obtidos são chamados de decimais exatos, certo? Isso aqui é importante. A continha deu exata, né, gente? Tem divisão exata e aqui, no caso, decimal exato. Ao acrescentarmos uma quantidade finita ou infinita de algarismos iguais a zero, à direita do último algarismo diferente de zero, não altera o quociente obtido, ou seja, não altera o número. Observe no que ocorre com o número racional 2/5. Traduzindo o que ele quer dizer aqui. Traduzindo, olha só, gente. Eu não encontrei 0,4, não foi? Na divisão de 2/5. Ele quer dizer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Vou pegar o azul mesmo, ó. Ele quer dizer o seguinte, ó, 0,4, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Esse 0,4 aqui, ó, eu posso acrescentar, gente, no último algarismo, zero, e não vai alterar o número. Então, 0,4 é a mesma coisa aqui. 0,40. Eu estou acrescentando um zero ao último algarismo, tá? Então, essas duas coisas aqui são iguais. E ainda, se eu quiser, aqui fique à vontade. Se quiser colocar mais zeros. E aí você pode colocar a quantidade de zeros que você quiser no último algarismo, tá, gente? Certo? Para que isso? Para que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui é interessante quando você for representar um número na reta numérica. Aí, às vezes, fica mais fácil quando você tem duas casas após a vírgula, você já vai ter um sentido, uma orientação melhor, onde que esse número está localizado. Para que serve isso também? Para você comparar números decimais, tá certo? Então, digamos que você tem aí 0,25. 0,25, vou escrever aqui em cima, um exemplo, tá? Digamos que você tenha 0,25 e 0,4 para comparar. Aí tem uma pergunta lá na prova, uma pergunta lá no exercício, perguntando a seguinte coisa: quais desses números, né, 0,25 ou 0,4, qual desses dois números aí é maior? Vai ser maior 0,25 ou 0,4? Aí você fica se ligando só no 4 e acha que o 4 é menor, né? Por isso que, nesses casos, a gente aconselha você igualar as casas decimais, ó. O 0,25 aqui após a vírgula, ele tem dois números aqui, né? Dois algarismos após a vírgula. O 0,4 só tem um, mas eu posso igualar aqui, ó, deixar também com dois algarismos, também com duas casas decimais, para eu poder comparar corretamente esses dois números. Então, aqui o maior número não é 0,25, vai ser o 0,4, é o maior número, tá bom? Então, serve, por isso que eu tirei aqui essa observação, destaquei aqui, tá? Porque serve para essas duas coisas. Serve para você também fazer soma e subtrações, né? Porque lembra que tem que deixar número embaixo de número, aí facilita também o preenchimento na hora de você armar a continha, facilita na hora de comparar os números, facilita em saber a localização melhor desse número na reta numérica, que a gente vai ver em aulas posteriores. Então, tudo isso. Então, observe que numa aulazinha dessa, eu já falei um monte de coisa, tá? Façam as anotações de vocês, assistam essa aula novamente e façam as anotações no caderno, tá, gente? É muito importante que vocês utilizem um caderno de vocês, ou a folha, o que vocês tiverem aí para anotar. E anotem essas informações. Então, 9h23 já. Menina, a hora voa, né? Beleza. A partir do número decimal exato, 0,4, podemos representá-lo com uma fração 4 sobre 10, né, gente? Que simplificada dá 2/5, que eu já mostrei anteriormente. E esse segundo caso aqui, eu vou deixar para explicar no outro horário, porque esse segundo caso aqui, a gente vai entrar nas dízimas periódicas, certo?
E aí tem uma diferença de número racional para número irracional, que nós vamos estudar também em aulas posteriores. Só que aqui eu vou ter que falar um pouquinho sobre ele, para que vocês possam identificar qual é a diferença de um número racional para um número irracional, já que eles são muito semelhantes. Então, eu vou deixar esse conteúdo, esse assunto para o próximo horário, porque eu explico, né, essa parte que está faltando, explico aqui os exemplos, ó. Então, no PDF tem todos os exemplos aqui para vocês, tá? E mais uma vez, recapitulando aqui, a atividade são 3 questões de marcar X que vocês vão fazer no formulário, tá? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, né? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Não. Beleza, vou fazer aqui a nossa chamada. Ok, que já são, falta 5 minutinhos, é o tempo que eu tenho para fazer aqui uma chamada bem rapidinho. Estou fazendo aqui, não vou fazer no Word, tá? Porque vai ficar um relatóriozinho aqui para mim. Então, vamos lá aqui. Para enviar até quando a tarefa? A tarefa 6 é dessa semana. Então, você tem até o final da semana para me entregar, tá bom? Que é essa tarefazinha de hoje. Agora, se tem atividade pendente, aí tem que correr para atualizar, né? Então, Ana tá presente, dona Ana, a senhorita entendeu que tem que correr com essas atividades para colocar a sua nota, né? Tem que correr, Aninha. Qual, Se Ana? tiver. Ana Clara. Ana Heloísa já disse sua nota. É Ana Clara que está sem nota. Então, Ana Clara. Os colegas que puderem ajudar também, fique à vontade, tá? Para ajudar aí a colega no que ela precisar. Então, beleza. Tô anotando aqui, tá, gente, o nome de vocês. Só um momentinho que eu já libero vocês, para vocês irem aí para a próxima aula. Então, Ana Clara, nós temos aqui Ana Heloísa. Já olho quem levantou a mão. Nós temos Jéssica, Samara. Nós temos aí Eliton, Arthur. Vamos ver quem foi. Diga, meu querido. Tô fazendo a chamada, tá? Aninha, Ana Heloísa. Beleza, Arthur. Nós temos Ana. Oh, meu Deus, toda vez quando eu clico aqui no chat, que é para mostrar todo mundo, aí ele sai. Ana Heloísa, Camila. Camila tá aí, né, dona Camila? Camila. Camila ganhou a liderança, foi? Camila. Daniel Fernandes. Tá tudo bem, Dani? Professora, Oi. a senhora não me disse minha nome, que eu me lembro. Eu disse, amor, é porque você não estava presente, você tirou 7, se não me falha a memória, tá? Ih, nota baixa. Não é baixa, baixa seria abaixo de 7. Tá regular, Mas tem eu que passei. melhorar. Essa é a primeira, tá, Camila? Falta mais 2 para poder, então, compor aí a média do primeiro bimestre. Deixa passar, passou o caminhão, eu não ouvi. Repete aí, Camila, por favor. Passei pro segundo bimestre. Ainda não. Não, Essa é a primeira nota do primeiro bimestre. Cada bimestre tem quantas notas? Não tem 3? Tá faltando mais 2 notas. Calma. Não tô devendo, mas não é tarefa não, né? Além dessa Eu tenho que dar uma olhadinha lá, mas acredito que não. Mas só eu olhando, tá? Assim, de cabeça, não recordo. Daniel Fernandes, David Caio mandou uma mensagenzinha para mim, né? David Caio. Quem mais está querendo falar aqui? Levanta a mão. Camila, levantou a mão de novo? Pode falar. Eu abaixei, professor. Ah, tá. É porque Débora está presente. Débora também, por favor, Débora, envie para mim as fotos, o que você tem de atividade, para que eu possa atualizar aqui, tá bom? Se não tiver, a professora não tem, eu perdi tal atividade. Manda uma mensagem para mim que eu procuro nos meus arquivos e envio. A Luciene está presente, né, Lu? Tudo bem? Tudo. Beleza. Matheus Felipe. Matheus, como é que foi a aula, Matheus? Deu para compreender?
Tudo em ordem. Renan também. Renan, qual o seu feedback? Deixa eu ver se eu chamei todo mundo. Recapitulando aqui, nós temos presentes 12 alunos: Ana Clara, Ana Heloísa, Jéssica Samara, Eliton, Arthur, Camila, Daniel Fernandes, David Caio, Débora Luciene, Matheus Felipe e Renan. Essa é a presença, ó, prestem atenção, dessa aula. Não adianta assistir essa aula e não assistir a posterior, que vai levar falta, né? Cada aula tem a sua presença e a sua falta, né? Beleza? Tem gente que está assistindo só essa e acha que está, ó, né? Não precisa mais assistir aula. Tem aula ainda hoje de matemática. Depois desse horário aqui, que vocês vão ter aula com o professor Augusto, eu volto com vocês aqui, se não me falha a memória, de 10h30. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Não? Então, a gente se vê no próximo horário. Beijo grande para vocês até daqui a pouco, hein, gente? Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau.